Oi pessoal, eu sou Ana Caroline Campagnolo, sou deputada estadual em Santa Catarina, fui eleita em 2018, sou a única parlamentar conservadora do meu estado. Sou professora desde 2009, formada em 2011, graduada em História, pós-graduada em Literatura Portuguesa. Durante algum tempo tentei fazer uma pesquisa sobre feminismo e história das mulheres pelas vias tradicionais e acadêmicas. Cheguei a me inscrever num curso, ser aprovada em várias disciplinas, inclusive na banca de qualificação do mestrado, etc., numa área de pesquisa de História do Tempo Presente, numa universidade pública em Santa Catarina, mas por embrólios que eu tive com a professora, acabei abandonando a vida universitária. Resolvi, a partir de então, estudar História das Mulheres e Feminismo de uma forma independente, pelos meus próprios caminhos, pesquisando a bibliografia, lendo de forma cronológica essas obras, e o resultado do meu estudo foi esse livro, que foi publicado pela Vide Editorial, a famosa editora do professor Olavo. São 400 páginas divididas em 5 capítulos sobre a história do movimento feminista desde 1790 até os dias de hoje. No nosso livro a gente fala desde educação até trabalho, direito ao voto, aborto, divórcio, ideologia de gênero, enfim, todas as etapas e pautas do movimento feminista desde que ele surgiu. O livro é dividido em 5 capítulos e mais ou menos nessa pegada vai ser o curso que eu vou ministrar para vocês aqui. Nós vamos falar sobre feminismo também em 5 aulas. De uma forma resumida, na primeira aula vamos falar sobre os precursores da revolução sexual e do feminismo. Eu vou explicar para você por que o feminismo é a mesma coisa que a revolução sexual. Nós vamos falar na segunda aula provavelmente sobre as questões de direito ao voto, de direito ao trabalho. Na terceira aula nós vamos continuar falando sobre direitos civis até chegar nas pautas do aborto, do divórcio e assim sucessivamente na quarta e na quinta aula, onde nós vamos terminar falando sobre ideologia de gênero, que é a pauta mais recorrente e a última pauta do movimento feminista. Uma das principais dificuldades para a gente começar a debater o movimento feminista é conceituá-lo, definir o que é feminismo, de uma forma que seja satisfatório para todas as mulheres que se dizem feministas. Você que provavelmente discute com feministas aí na internet já se deparou com esse problema. Toda vez que você fala com uma feminista, ela diz que aquele feminismo não é o feminismo dela. Diz, eu sou feminista, mas não acredito nisso, isso é femismo, não é feminismo, meu feminismo não é desse jeito. Bom, é verdade que existem vários tipos de feminismo. Feminismo libertário, feminismo negro, feminismo de todo tipo, né? Feminismo de direita, cristã feminista, gente que se diz cristã e feminista, que é completamente absurdo. Feminismo marxista, etc. De fato, existem muitos tipos de feminismo. Mas para a gente poder falar sobre esse assunto, nós temos que definir pelo menos um conceito mínimo, qual a espinha desse movimento, né? Qual a coluna vertebral do movimento, porque não é possível que ele se metamorfoseie tantas vezes que a gente não consiga falar sobre ele. Para conseguir essa definição, entre os vários livros que eu li, encontrei uma definição de 1979 que diz que o movimento feminista pode ser entendido por aquelas pessoas, abre aspas, aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres e disso decorre a desvantagem das mulheres, ou seja, as mulheres estão em desvantagem e é preciso desfazer essa desvantagem através de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. Resumidamente, isso seria o ponto de vista do feminismo de uma forma genérica. Praticamente todas as feministas acreditam nessa definição de feminismo, que homens e mulheres não são iguais, que existe desvantagem para as mulheres, ou seja, que elas são oprimidas, que elas sempre foram oprimidas, e finalmente que nós, como sociedade organizada, política partidária, precisamos criar políticas públicas e intervir diretamente para que essas desvantagens diminuam. Esse é o conceito mais básico do feminismo. No entanto, assim como as igrejas evangélicas, igrejas cristãs, se dividem em vários ramos, um elemento precisa reunir todas essas igrejas, é preciso encontrar algo em comum. Né? Então, esse algo em comum para esses vários movimentos feministas é essa ideia de que a mulher é o sexo oprimido e está sempre em desvantagem. E aí a gente vai ver, ao decorrer das nossas aulas, que em volta desse pensamento gravitam ideias que são paralelas e acessórias e que não necessariamente definem o movimento feminista. Nós ouvimos muitas vezes que o movimento feminista defende os direitos da mulher de dirigir, o direito da mulher de trabalhar, o direito da mulher de votar e assim sucessivamente, como se isso fosse o movimento feminista. Na verdade, não. Por quê? A espinha dorsal do movimento feminista é esta ideia de que a mulher é o sexo oprimido e, politicamente falando, a revolução sexual.
E não sou eu quem digo isso, né? Então a gente poderia citar várias pensadoras feministas que falam sobre isso. Mas eu trouxe esse livro que não deixa dúvidas até mesmo pelo próprio título dele. Política Sexual, de Kate Millett. Kate Millett é uma feminista clássica, é uma das mães do feminismo a partir da década de 60, 70, ou seja, do feminismo de segunda onda. E nesse livro dela, ela expõe várias queixas a respeito dos caminhos que o movimento feminista tomou, mesmo quando conquistou direitos civis ou quando teve conquistas do âmbito da cidadania. Porque para Kate Millett isso não mudou absolutamente nada na vida das pessoas e foi completamente inócuo se não houve uma verdadeira transformação nos costumes sociais e sexuais. Ou seja, para Kate Millett, que é uma das mães do movimento feminista, o feminismo é a mesma coisa que a revolução sexual. Então, se vai haver voto ou não, se vai haver propriedade privada ou não, se as mulheres vão ter o direito de dirigir ou não, se as mulheres vão poder AB ou não, isso tudo não importa, desde que a revolução sexual e a transmutação das relações humanas, das relações do casamento e da família se modifique. Então isso tem que ficar muito claro, porque a partir desse ponto de vista, nós vamos entender todo o resto que nós vamos falar nas próximas aulas. Esse livro da Kate Millett há muito tempo não é editado, mas você pode encontrar ele em sebos e compensa a leitura para que você tenha um panorama geral de qual é a cabeça real do movimento feminista, o que eles realmente esperam que o movimento feminista conquiste. E você vai perceber que não é um objetivo cívico, né? Um objetivo de conquista de cidadania ou igualdade para homens e mulheres, mas é a destruição do status de casamento e família que nós sempre tivemos, né? Que sempre existiu no Ocidente, que foi construído no Ocidente. Bom, para nós entrarmos então nesses precursores da revolução sexual e do movimento feminista, nós vamos ter que ir para a França, Inglaterra, América do Norte, por volta de 1750. Então lá em meados do século XVIII começam a pipocar os primeiros grandes pensadores da revolução sexual. A partir de agora, quando nós falarmos feminismo ou revolução sexual, estaremos falando da mesma coisa. Então por isso essa introdução foi bastante importante. O sexo sempre foi um âmbito da natureza humana muito polêmico, né? Quais são as restrições do sexo, qual o limite, como ele deve ser feito, como ele não deve ser feito, o que é digno, o que é indigno dentro do sexo, o que deveria ser liberado, o que deveria ser crime. Isso aí são discussões que permeiam a humanidade há muito, muito tempo. O vício sexual, o pecado sexual, não é uma invenção do movimento feminista, isso tem que ser dito porque, embora seja óbvio, nós vamos fazer algumas distinções a partir de agora. O pecado ou as infrações sexuais, para quem é cristão e está assistindo a aula, eles independem e são anteriores a qualquer ideologia de esquerda ou não. Essas fraquezas sexuais, ou mesmo a libido natural que o ser humano tem, ela pode ser usada com algumas finalidades. Então, por exemplo, quando você pratica um sexo para atender uma finalidade fisiológica, por puro prazer, você provavelmente está praticando um ato, está tentando convencer alguém a fazer sexo consigo com essa finalidade, você está praticando um ato de sedução, podendo ser pecaminoso ou não, né? Você estando dentro do casamento ou não, dependendo da cultura, etc. Mas a prática do sexo em si não é errado e tentar convencer o outro necessariamente também não é errado. Quando você está obtendo uma vantagem fisiológica do sexo, simplesmente sedução. Quando você está obtendo uma vantagem material, prostituição. Aí ninguém vai questionar se isso é certo ou errado, evidentemente que é errado. Você está manipulando, seja as fraquezas ou a vontade sexual de alguém com fins materiais e financeiros. Qual é a diferença dessas coisas que podem ou não ser erradas para o que nós estamos falando agora? Revolução sexual. O que muda? Por que a revolução sexual não é somente uma questão religiosa? Por que nós não estamos falando só de pecado quando falamos de revolução sexual? Porque no caso da revolução sexual, o sexo não é usado nem com finalidades fisiológicas e tampouco com finalidades financeiras. Ele é utilizado com finalidades políticas. Então todas as intenções, fraquezas, desejos humanos relacionados ao sexo são dirigidos, coordenados ou até às vezes liberados, desde que eles gerem um resultado de controle. Para você entender um pouco sobre isso, você vai ter que ler lá livros sobre globalismo, né? É uma outra área, provavelmente aqui no Brasil Paralelo você vai ter aula sobre globalismo também. Mas a revolução sexual ela tem a ver com isso. Liberar o sexo, dar uma impressão de sexo liberal em troca de um controle político em outras áreas. E isso já aconteceu em algumas histórias que são bem clássicas. Você provavelmente já ouviu falar de Sansão e Dalila.
Sansão e Dalila é um caso clássico onde o sexo é utilizado com finalidades políticas. Sansão, sendo parte do povo hebreu, sabia que não podia coabitar ou namorar com alguém de outro povo, uma mulher pagã. Mas ele se rendeu à sedução, ele se rendeu aos encantos de uma mulher que não era do seu povo, Dalila. Dalila, como intentava ajudar a destruir o povo de Israel, usou o sexo e as suas artimanhas femininas para conseguir informações de Sansão, até que ela conseguiu ali cortar o cabelo de Sansão. Ele ficou fraco, perdeu sua força, parou de ser um juiz poderoso na defesa de Israel, chegou a ser capturado e até morto depois, acabou morrendo enquanto estava preso. Enfim, é um caso exemplar, simbólico de como o sexo pode ser usado com a finalidade política, uma finalidade de controle ou de destruição política. E nós temos um outro caso que eu gosto muito, tanto que eu escolhi para ser a capa do meu livro, que é o caso de Salomé e João Batista. João Batista acusou o rei de adultério por ter roubado a mulher do seu irmão, enfim, por causa de um casamento ilegítimo que ele tinha contraído, e acabou sendo preso. Em uma festa organizada pelo rei, Salomé, filha de Herodias, dançou para o rei, utilizou seus atributos físicos, sexuais e sedutores, e o rei lhe disse: se você dançar, eu lhe dou até metade do reino, qualquer coisa que você quiser. Então você veja, a fragilidade sexual do rei fez com que ele colocasse nas mãos desta mulher um poder político que ela não teria ou nunca teve antes. Em troca da dança de Salomé, da sensualidade de Salomé, ela pediu a cabeça de João Batista, é a história que nós conhecemos. João Batista então perdeu a cabeça por causa da dança de Salomé. E eu escolhi essa história bíblica porque acho que representa muito bem como analogia ao movimento feminista. Nós temos a primeira feminista, que é Salomé, pedindo a cabeça do primeiro homem cristão, que é João Batista. E com base nessa história, nós entendemos aí em que consiste, afinal de contas, o controle político através da revolução sexual. As pessoas têm sempre essa ideia de que se elas estiverem sexualmente liberadas para fazer qualquer coisa, golden shower, qualquer tipo de sexo com animais, com pessoas, em grupo, seja lá o que for, qualquer absurdo que você possa pensar. As pessoas costumam ter essa impressão: se eu posso fazer tudo no âmbito do sexo, eu sou livre. Se eu estou proibido de fazer algo no âmbito do sexo, eu estou sendo oprimido. E como esse é um espaço do comportamento humano muito sensível, as pessoas acham que a liberdade se resume a isso, e quando elas recebem a liberdade sexual, elas fecham os olhos para todos os outros tipos de liberdade que elas possam estar perdendo. Liberdade econômica, liberdade religiosa, etc. Então, se nós estamos falando deste uso político, nós não encontramos histórias somente simbólicas na Bíblia. A gente tem, já na era cristã, o caso de Santo Agostinho. Ele escreveu livros sobre isso, que comparavam os vícios, os desejos humanos e a vontade divina. Por exemplo, na Cidade de Deus nós vemos um lugar onde o ego, as vontades, as fraquezas, os desejos sexuais são controlados para que Deus tenha preferência. Na Cidade do Homem, o contrário. O homem cresce o seu ego, a sua vontade, e Deus é esquecido. Então essa questão entre sexo e controle político, ela é bem antiga. Mas foi a partir de 1789, em meados de 1789, durante a Revolução Francesa, durante o século XVIII, que isso começa a ser teorizado e explanado de uma forma explícita. E nós vamos ver quais são os pensadores que falam sobre isso e que expõem esse ponto de vista. O movimento feminista, tendo em vista esta revolução sexual e o controle através do sexo, ou da liberação do sexo, é um movimento também, desde o princípio, anticristão. Se ele é revolucionário sexual, ele é também necessariamente anticristão. As pessoas costumam dizer que o movimento feminista era bom no começo, que era representado por mulheres modestas cristãs e muito decentes, e o problema foi depois. Na verdade, não. Um dos primeiros livros feministas, escrito pela Christine de Pizan, e depende da pronúncia, pode ser Cristiane de Pisano, enfim, publicado em 1400 e alguma coisa, se chamava A Cidade das Mulheres. E veja, já no século XV era uma sátira aos livros de Santo Agostinho, né? Um nome excelente da literatura católica, da literatura cristã, um gigante da literatura.
E um dos primeiros livros que começa a contestar a moral, ou que começa a contestar os direitos femininos, vem já atacando diretamente, satirizando a obra de Santo Agostinho. E nós vamos ver esse fenômeno se repetindo desde sempre, desde o início do movimento feminista. Existe também um outro livro que vocês podem estudar ou ler aí quando você estiver no ônibus, que é uma literatura muito legal, para entender o que é essa diferença, essa gangorra entre sexo e poder. É o livro Fins e Meios, do Aldous Huxley. Então anota aí, nós já falamos de alguns livros que ajudam a compreender, seja Fins e Meios, do Aldous Huxley, falamos também de Política Sexual, da Kate Millett, e também falamos dos livros de Santo Agostinho. São 3 livros que você pode ler apenas para compreender essa questão, essa disputa entre sexo e poder, sexo e poder. Nós usaremos também como base nessa nossa primeira aula o livro Libido Dominante, do Michael Jones, que esse aqui é um baita calhamaço, é enorme, mas ele ajuda a entender como que o movimento feminista utiliza também o sexo como forma de poder. O movimento feminista, então, tem 2 discursos. Um que é aquele que vende, o discurso para fora, e o discurso interno. O discurso que vende, que as mulheres falam muito hoje, você vê isso no carnaval, você vê isso no Big Brother, você vê isso na televisão, nas novelas da Globo, na rua, você vê em todos os lugares, é o discurso de que o feminismo defende a libertação sexual. Ou seja, vemos como realmente, finalmente, o movimento feminista vem e admite qual é a sua pauta. É uma pauta sexual, não é uma pauta, não é uma pauta jurídica, não é uma pauta econômica, não é uma pauta de direitos civis. É uma pauta sexual. O discurso que vem de pra fora é este. É o discurso da libertação sexual. E o discurso esotérico, o discurso interno, é o discurso do controle através da falsa impressão de liberdade. Isso vai acontecer, por exemplo, quando o movimento feminista diz que a mulher vai ser livre do marido ao trabalhar, enquanto imediatamente ela só está só está substituindo a submissão familiar pela submissão ao Estado, ao capitalismo, ao mercado de trabalho e assim sucessivamente. Então, toda vez que você olha uma pauta feminista, ela vem com outras coisas por trás. Então, quando as feministas defendem, por exemplo, o direito de trabalhar, elas não estão fazendo isso porque entendem que o trabalho enobrece. Mas as causas escusas disso é afastar a mulher da família e dos filhos. Então, veja como essas coisas são bem delicadas. Não existe nenhum problema, nenhum dilema moral em trabalhar. Não é errado trabalhar, não é feminista trabalhar. Mas o discurso que nós temos por trás é um discurso feminista. O Chesterton, que foi um dos conservadores que mais combateu, por exemplo, o movimento sufragista nas décadas 1910 e 1920, escreveu em um dos seus livros, que você pode comprar pela internet, chamado O Essencial de Chesterton. Lá nós encontramos um artigo do Chesterton onde ele comenta isso. O problema do movimento feminista e das suas pautas não é exatamente o que elas vendem, mas o que há por trás. Ele, por exemplo, Chesterton, era contra o sufrágio feminino. E ele escreveu o seguinte: eu não sou contra o voto feminino por ser contra o voto feminino, mas eu sou contra o voto feminino porque as feministas dizem que a conquista do voto feminino é uma arma de destruição da família. Bom, aí eu não posso defender essa pauta. A mesma coisa ele diz sobre o socialismo. Qual o problema que que os cristãos poderiam ter com a ideia de compartilhar ou de partilhar as coisas e os bens que nós temos? Aparentemente nenhum. O problema é que, novamente, os ideólogos que defendem o socialismo o fazem para destruir a família. E a gente vai vendo isso se repetir na história do movimento feminista. Sempre apresentando uma pauta que parece simplesmente uma pauta simples, ou civil, jurídica, econômica, e que vem, na verdade, travestida, escondendo objetivos escusos. Então, nessa dubiedade de discursos, nós precisamos compreender a trajetória. Quando é que começou esse movimento que hoje nós chamamos de movimento feminista? Uma influência muito poderosa sobre o movimento feminista e sobre a revolução sexual, e quem sabe, de alguma certa forma, até a mesma coisa, foi o movimento iluminista. Quando os iluministas surgiram, é importante lembrar e reforçar, e nós faremos isso várias vezes nessa aula, nós estamos falando sempre de teóricos homens. Então, os primeiros defensores da revolução sexual, do iluminismo, das pautas feministas são homens e não mulheres. Então, este não é um movimento legitimamente feminino, é um movimento que manobra mulheres, mas não tem uma origem feminina. Então, no iluminismo, lá depois do século, no início do século XVIII principalmente, nós vemos os pensadores, os teóricos homens,
defendendo o fim da ordem social cristã. A religião, mais especificamente a Igreja Católica e as igrejas cristãs em geral, não deveriam ser mais a régua ou o padrão para medir as ações humanas ou a organização da sociedade. Esses pensadores, desde o princípio, são pensadores anti-igreja. Se você for católico, anti-igreja católica. Se você for protestante, tenta entender isso como um anticristianismo de qualquer natureza, de qualquer tipo de cristianismo. Então era um movimento anticristão em essência, e daí que vai brotar vão brotar as primeiras sementes do movimento feminista. Razão pela qual eu vou repetir sempre: o movimento feminista vem desde o começo sendo um movimento anticristão e não se tornou um movimento anticristão em 1960 ou em 1970. A partir do iluminismo, então, começa a haver uma guerra de ideias, de cosmovisões. A gente tem pensamento super tradicional, filosófico de Aristóteles, e um pensamento que começa a ser contestado por Newton, por Voltaire, por pensadores como Barão de Holbach, que escreveu um livro chamado Sistemas da Natureza, e as pessoas começam a materializar tudo. Para você tentar entender o que estava acontecendo, eu vou usar uma anedota, uma metáfora bem tosca. Imagine que até o advento do iluminismo se imaginava que o vento balançava a folha das árvores. Ou seja, que aquilo que é transcendente, metafísico, influenciava o mundo material. Aquilo que a gente não consegue ver, o vento, influenciava toda a matéria. Então o vento balançava a folha das árvores. Com o advento do movimento iluminista, se começa a racionalizar tudo. A ciência ganha um status de religião como se fosse algo sagrado e indiscutível. E junto com isso, o desprezo do que é transcendente. Então, de uma certa forma, as pessoas começam a pensar que as árvores é que balançam e fazem com que o vento surja. Então você vê muda o botão ali, né? Em vez de se entender que o transcendente é o mais importante, se entende que a matéria é o mais importante. Basicamente, se entende que só a matéria importa, a partir desse ponto de vista. E por isso que nós vamos ver depois como o movimento feminista se encaixa tão bem no materialismo histórico dialético, se dá tão bem com o marxismo e com tudo que é extremamente materialista e antimetafísico. É um namoro muito antigo, esse que existe entre esses dois movimentos. O iluminismo, nós temos que falar isso, é importante, ele pode ter se manifestado de duas formas: um iluminismo de direita e um iluminismo de esquerda. Lembrando sempre que, se nós estamos tendo em vista a contraposição entre a monarquia, o antigo regime, o sistema que tínhamos antes, e a direita e a esquerda surgindo nesse contexto, tanto a direita quanto a esquerda são um pouquinho revolucionárias, porque o modelo antigo era o monárquico, onde não havia direita e esquerda, certo? Mas nesse iluminismo que aparece, nós temos ainda algumas distinções. É possível salvar muitas coisas do movimento iluminista. Por exemplo, a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, é um movimento de uma certa forma inspirado pelo iluminismo, mas não deixa de ser religioso. Não é um movimento antirreligioso nem anticlerical. É um movimento por independência dos Estados Unidos, e os colonizadores dos Estados Unidos, os colonos dos Estados Unidos, de uma certa forma entendiam que isso era também um chamado divino, um chamado religioso. Então, de uma certa forma, é uma revolução iluminista, uma revolução burguesa de direita. Não é uma revolução totalmente esquerdista ou totalmente ruim, é uma revolução mais light e que respeita a religiosidade. Em contrapartida, a gente tem a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a igreja, a fé, isso aí tudo é descartado e desprezado ao máximo, como se fosse o câncer da humanidade. De forma que todos os grandes revolucionários da França eram anticlericais e haviam já abandonado a fé. Muitos já tinham sido calvinistas, já tinham sido protestantes, católicos, bispos, reverendos, e abandonaram tudo isso para abraçar um movimento cético, ateísta, antideísta, etc. Isso é importante porque o movimento feminista vai surgir e crescer principalmente na França e não nos Estados Unidos, sendo que as duas revoluções aconteceram quase ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos nós temos a Revolução Americana da Independência em 1776. Um pouco depois, em 1789, nós temos a Revolução Francesa na França. E de onde vem o esquerdismo, o feminismo que nós conhecemos hoje? Da França. Sementinha do mal veio de lá. Então, é importante perceber qual a influência do iluminismo de esquerda, do ateísmo, do ceticismo, da desconfiança com a religião, da inimizade com a igreja, e como isso tudo tem uma relação com o movimento feminista. Então nós passamos um pouquinho pelos Estados Unidos, passamos um pouquinho pela França, nós podemos passar também pela
Alemanha, onde começam a surgir as primeiras lojas maçônicas e os Illuminatis. Essas irmandades, grupos como esses, começam a começam a perceber o sexo e as fraquezas humanas como uma forma de controle. O fundador da Ordem Illuminati, Adam Weishaupt, uma coisa assim, é difícil falar porque é alemão, ele tinha estudado em escolas de jesuítas. Nós sabemos que na Igreja Católica existe a confissão. Na confissão você conta os seus maiores medos, os seus maiores pecados, os seus maiores fracassos para o padre. O padre ouve você e de uma certa forma ele te liberta do fardo do teu pecado, te perdoa e ainda mantém tudo em sigilo. Então, isso era um processo conhecido por todas as pessoas nesta época, no século XVIII. Grupos de controle psicológico, psíquico, político começam a copiar, fazer uma paródia desse tipo de confissão, a confissão religiosa, para criar irmandades, onde as pessoas manipulam as fraquezas umas das outras. Isso a gente pode ver um pouco lá na história dos Illuminatis, que é uma espécie de irmandade, e nós vemos que vai se estendendo por tanto tempo que chega até Alfred Kinsey. Alfred Kinsey é conhecido como o pai da Revolução Francesa, mas ele já é ultrapassado, ele já vem com muito atraso. Só que, como nós dissemos antes, as pessoas têm essa impressão de que a Revolução Sexual começou em 1960, com a pílula anticoncepcional, com o movimento hippie. Não, começou muito antes. E o Alfred Kinsey, que é tido como o pai da Revolução Sexual, já usava esses métodos de espionagem psíquica que se pareciam com uma confissão adaptada. Enfim, tudo isso pensando em controlar as pessoas. Se vocês quiserem ler um pouco sobre isso, existe um livro é literatura, certo? Então, eu acho que é a única literatura que nós vamos citar aqui na primeira aula, O Círculo Íntimo. Esse livro aqui é uma espécie de romantização, uma reconstrução do que era o grupo de estudos do Alfred Kinsey, dito pai da Revolução Sexual. E ele realmente usava um histórico psíquico, um catálogo sexual das pessoas que faziam parte do seu grupo. Ele controlava as pessoas através do sexo. E essa literatura dá um panorama geral sobre isso. Então, se você quiser, para você descontrair um pouco desses livros técnicos todos, anota aí, O Círculo Íntimo. Bom, vamos continuar. Então, a gente tem Revolução acontecendo na França, Revolução acontecendo nos Estados Unidos. Temos esses pensamentos de irmandades, lojas maçônicas, Illuminatis, todos eles visando o controle. Nenhum desses movimentos, veja, é importante, nenhuma ideologia, partido político surge essencialmente para ajudar as pessoas. Esses grupos surgem para controlar as pessoas, certo? É ilusão pensar que as pessoas criam vários movimentos aí de bom grado porque elas são anjos de luz querendo iluminar a humanidade. Então sempre imagine por que os caras estão criando um grupo e qual é a finalidade deles. E por mais que possa trazer vantagens para as pessoas, esses grupos organizados politicamente e ideologicamente geralmente têm um objetivo de controle, controlar os seus alunos, os seus membros, os seus asseclas, os seus discípulos, seja lá o que for. Certo? Então agora a gente vai poder... Veja esse quadro geral e vamos voltar para a França. Na França está acontecendo os primeiros passos ali da Revolução Francesa. E agora nós vamos falar sobre os grandes pensadores, os grandes teóricos que fizeram a Revolução Sexual, que começaram a Revolução Sexual em 1780, 1789, 1790 e daí em diante. Um nome muito importante para esta época é o Marquês de Sade. Você provavelmente já ouviu falar do Marquês de Sade, ou pelo menos usou a expressão sadismo. Quando você acha que uma pessoa é muito má, que ela gosta de ver o mal dos outros, que ela gosta de prejudicar os outros, a gente diz fulano de tal é sádico, né? E quando você vai para um site pornográfico que você quer ver imagens de um sexo violento, brutal, você escreve lá sadomasoquismo, uma mistura de prazer com violência. Bom, Marquês de Sade é um pornógrafo. Ele viveu na época da Revolução Francesa, ele estava inclusive preso na Bastilha. Lembre-se que a Revolução Francesa começa com a queda da Bastilha. No momento em que a Bastilha foi derrubada, Marquês de Sade já havia sido transferido daquele presídio. Mas ele passou por lá cerca de 5 anos e inclusive incitou a população a derrubar a Bastilha, gritando pela janela da Bastilha que os presidiários, que os presos da Bastilha estavam sendo torturados, etc, etc. E ele estava preso, foi preso durante o antigo regime e depois voltou a ser preso. Então era uma pessoa tipo Lula, ele era preso em qualquer regime, em qualquer tipo de organização política ele vivia preso.
O Marquês de Sade é um dos pais do pensamento revolucionário sexual, e ele era um pornógrafo, um apologista da masturbação e um cara extremamente misógino. Eu anotei algumas frases que eu tirei aqui do livro Libido Dominante sobre Sade, que foram escritas por ele e que têm relação com o trabalho dele. Por exemplo, as mulheres não são nada mais que máquinas planejadas para a voluptuosidade, que só devem ser alvo da luxúria. São autoridades pouco confiáveis sempre que é preciso construir uma doutrina autêntica sobre esse tipo de prazer. Esse trecho está no livro Justine, de Sade. Quando ele estava preso, ele começou a escrever os seus romances pornógrafos, como esse romance Justine, esses romances pornográficos e obscenos. Se você quiser dar um embrulho no teu estômago, saber o quantos o Marquês de Sade é nojento, você pode procurar aí no, sei lá onde, na internet. Muito difícil de achar, porque é um filme, tipo, filme Deep Web, né? É um filme chamado 120 Dias em Sodoma. É uma readaptação para o cinema, uma adaptação para o cinema do livro do Marquês de Sade, 120 Dias de Sodoma, que mostra a história de 4 pessoas que prendem 120 adolescentes e começam a fazer todo tipo de suruba e indecência que você possa imaginar. É um filme intragável, nojento, mas se você quiser ter uma ideia de como a cabeça do Marquês de Sade era doentia, assista esse filme, 120 Dias em Sodoma. O Marquês de Sade começou a difundir a pornografia, a masturbação na França. Os livros dele começaram a ser lidos, consumidos, as histórias que ele falava começaram a ser consumidas. Aí você vê novamente uma grande diferença entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa. A Revolução Americana, de uma certa forma, era uma revolução decente, feita por pessoas decentes que queriam a independência, o direito de votar, queriam a autonomia da sua colônia. Já a Revolução Francesa era feita por pessoas violentas, marcada por chacina, por extermínio, por guerra, por ações, atitudes bárbaras, por movimentos bárbaros e misturada com pornografia, através do Marquês de Sade e outros pensadores. Existe inclusive um livro que eu trouxe alguns livros de esquerdistas para mostrar que eu não estou inventando isso. Esse livro é de um acadêmico brasileiro, Do Estado à Orgia, Ensaios sobre o Fim do Mundo. Hobbes, Locke, Cadillac, Lamartine e Sade. Fala sobre pensadores desta época que já defendiam uma bagunça total no sistema moral. O Marquês de Sade, então, é um dos primeiros a defender que o casamento é ruim, que a vida das pessoas tem que ser uma suruba interminável, que o sexo tem que ser livre. Essas pautas de amor livre, de masturbação, não foram mulheres que defenderam essa pauta em primeiro lugar, foram homens como o Marquês de Sade. E eu fiz algumas anotações aqui, usando esse livro, resumidamente do que defendia o Marquês de Sade. Ele defendia que as tensões eróticas deveriam ser totalmente liberadas, você faça o que você quiser, o que der na sua cabeça, que o vício deveria ser incentivado e a virtude não, que as pessoas que fizessem sexo quando se relacionassem deveriam ser indiferentes, ou seja, tratar o sexo com indiferença, que o que era importante era a sensação e não a racionalização, o que era importante era ter prazer e não avaliar o que você estava fazendo. Defendia também materialismo, masturbação, dominação, consumo, aniquilação, exaustão, tudo isso ligado aos conceitos de sexo. Se você quiser saber um pouquinho sobre essa confusão aí do Marquês de Sade, Do Estado à Orgia, que é um livro, inclusive, escrito por um esquerdista, aparentemente escrito por um esquerdista. Bom, então o Marquês de Sade incentiva a cultura francesa com pornografia, com essas obras nojentas dele. E a Revolução Francesa vai se estendendo e se mostrando o total contrário daquilo que prometia. A Revolução prometia ser a voz do povo, libertar o povo, mas foi um movimento extremamente revolucionário, extremamente violento e agressivo, e tão violento e agressivo que chegou a ganhar o nome, em um determinado período, de governo do terror. E o terror que Robespierre impetrou na França durante a Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, é tão grande que até mesmo o Marquês de Sade, que é o cara mais louco e nojento da história da França, reconhecia. Então eu anotei um trecho de uma carta que o Marquês de Sade enviou para seus amigos lá, correligionários, sobre o que estava acontecendo na França. Ele escreveu o seguinte: todos os padres refratários tiveram suas gargantas cortadas nas igrejas onde eram mantidos. Dentre eles, o arcebispo Harlay, provavelmente se pronuncia assim, o mais virtuoso e respeitável dos homens. Não há nada igual ao horror dos massacres na França. Então, mesmo Sade percebeu que a França, após a Revolução Francesa, tinha tomado um caminho completamente absurdo. Mas nem por isso deixou de defender as suas pautas
de amor livre, de fim da monogamia. E ele tinha um desprezo tão grande pelas mulheres, a misoginia dele era tão grande, que ele fez da sodomia, do sexo anal, uma defesa política. E perceba, você provavelmente já ouviu isso nas ruas das manifestações em algum lugar. A utilização do sexo anal como uma pauta política. Você já deve ter visto aqueles cartazes, sexo anal contra o capital. As feministas de 2020 acham que estão inventando alguma coisa. O Marquês de Sade já tinha feito da sodomia uma espécie de pauta política. E isso por causa do desprezo absurdo, absoluto que ele tinha pelas mulheres. Era um misógino de verdade. Então não são os cristãos que são misóginos, os pastores, um homem comum do Brasil hoje que é misógino. Misógino é Sade, é Marquês de Sade, um dos fundadores da Revolução Sexual. E vamos adiante. Bom, ao mesmo tempo que isso acontecia na França, pensamentos revolucionários começaram a chegar na Inglaterra. Agora nós vamos direcionar nossa cabeça para a Inglaterra. Já passamos pela França, pelos Estados Unidos. Na Inglaterra, pensadores começaram a flertar com as ideias do movimento francês. Essas ideias francesas não se espalharam tanto pelo mundo naquela época, porque os Estados Unidos era essencialmente conservador e religioso, e a Inglaterra também. Então, por mais que a Inglaterra defendesse mudanças políticas, como aconteceu com Oliver Cromwell, com a Revolução Gloriosa e com a Revolução Americana nos Estados Unidos, por mais que existissem revoluções políticas, elas praticamente eram políticas. Enquanto que na França era um negócio político, social, sexual, antirreligioso, uma mistura de motivos, certo? Então, na Inglaterra, alguns pensadores começaram a ser influenciados, mas não prosperaram em defender isso dentro da Inglaterra, e depois nós veremos isso. Um desses pensadores é o William Godwin. O William Godwin, ele é um dos revolucionários, um dos pensadores da Revolução Sexual. Olha, mais um homem, novamente outro homem, nem falamos de mulheres ainda, porque não apareceram aqui. William Godwin, novamente, outro pensador que vai compartilhar ideias de revolução sexual. Um cara que era contra a monogamia, contra o casamento, esse casamento tradicional, católico, cristão que nós conhecemos. Então veja, os primeiros a levantarem a bandeira do fim do casamento, acabar com o casamento, divórcio facilitado, liberdade sexual, não são as mulheres, são os homens. Até agora nós só estamos falando de homens. O William Godwin, talvez você já tenha ouvido falar dele além da literatura, porque ele foi um dos inimigos do Edmund Burke. E o Edmund Burke é o pai do conservadorismo. Então tem mais um livro para você entender o que foi a Revolução na França e qual foi a influência, a participação do William Godwin, de Burke, etc., e das feministas nesse processo todo. E é o livro Reflexões sobre a Revolução na França. O Burke, considerado o pai do conservadorismo, escreveu uma análise, e ele não era contra, por exemplo, a libertação da colônia americana. Ele realmente achou, então, veja, a Revolução Francesa e a Americana acontecendo ao mesmo tempo. O Burke, embora conservador, embora monarquista, ele não foi totalmente contra, por exemplo, a libertação dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos. Porque ele realmente achou que o rei, a monarquia inglesa, tinha sido injusta com os americanos em certos pontos. Então ele não era um cego reacionário, um maluco aleatório que defendia o rei a toda custa. Ele era um cara muito lúcido, muito justo nos seus ponderamentos, mas ele, apesar de ter feito elogios a muitos aspectos da Revolução Americana, era completamente avesso à Revolução Francesa. Por quê? Como é possível que ele defendesse a Revolução Americana e a Revolução Francesa se as duas revoluções eram republicanas? Porque ele percebeu que não se tratava disso exatamente. Começou a desmascarar o que estava por trás da Revolução Americana. E aí ele conquistou alguns inimigos, como por exemplo William Godwin, um dos primeiros a defender o amor livre, o fim do casamento. William Godwin também é famoso porque ele é o segundo marido da primeira feminista. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ela, Mary Wollstonecraft, essa moça aqui que escreveu esse livro, Reivindicação dos Direitos da Mulher. Então, olha, finalmente, nós já estamos em 1790 e só agora que nós vamos falar de uma mulher. E ainda assim, de um período muito curto, porque Mary escreveu esse livro no início da década de 90 e morreu em 1790 e alguma coisa, acho que 1797, já vou confirmar essa informação para vocês, mas ela viveu muito pouco tempo e a sua atuação feminista sobre as ideias da França foi minúscula, praticamente insignificante, principalmente se comparada com todos os outros homens que a gente citou, o próprio William Godwin, tá? Então,
Mary Wollstonecraft é a nossa primeira feminista. O marido dela, os dois maridos dela, inclusive os dois maridos que ela teve, defendiam as pautas de libertação sexual, e nós já vamos falar sobre isso. Mas antes nós vamos fazer uma pausa em absolutamente tudo para falarmos um pouquinho desse livro, já que é o nosso primeiro livro de uma mulher, e a primeira feminista, e a primeira obra feminina que nós estamos falando aqui no curso. A Mary escreveu esse livro como uma forma de contestar vários pensadores, inclusive iluministas, que ela achava que ignoravam o problema das mulheres. E em alguns pontos a Mary era igual às feministas de hoje, defendia pautas semelhantes. Em outros pontos ela era completamente diferente. Isso se explica pela própria passagem do tempo. Evidentemente, os tempos eram outros na época da Mary. Mas, por exemplo, o que ela criticava nas mulheres ou nos movimentos femininos, e que é uma crítica completamente incompatível com o movimento feminista de hoje. A Mary Wollstonecraft, por exemplo, criticava as mulheres que se comportavam como homens, que ela chamava de mulheres masculinizadas. As feministas nem gostam desse termo, para elas nem existe diferença entre comportamento feminino e masculino. Ela defendia também a maternidade, de uma certa forma, de uma forma bem estranha. Ela chegava a defender em alguns pontos a modéstia e a castidade. Por quê? Porque ela era uma inglesa e não uma francesa. Você já deve ter ouvido falar aquele ditado de que o peixe apodrece pela cabeça. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Mary Wollstonecraft. Quando ela escreveu esse livro, ela ainda era provavelmente virgem. Tinha muitas ideias que vinham da Inglaterra, apesar de contaminada pela França. Então, alguns pensamentos eram bem conservadores ainda na forma dela de expor as pautas. Então, ela acreditava, por exemplo, que é um pensamento recorrente no iluminismo, que todos os problemas da humanidade e que os problemas morais dos homens e das mulheres poderiam ser solucionados com a razão, com o uso da razão, com a ciência, com a educação. Isso é um pensamento iluminista que nós já vimos que fracassou, porque afinal de contas as pessoas são super educadas hoje e nem por isso são moralmente superiores, né? Se bem que não são tão educadas assim também, mas enfim. Ela também defendia que as mulheres eram privilegiadas, que é um conceito completamente diferente do que as feministas de hoje defendem. As feministas de hoje nos dizem o quê? Que as mulheres são oprimidas, o tempo todo oprimidas, que ser mulher é péssimo, é horrível, que não há nenhuma vantagem nisso. E a Mary Wollstonecraft não defendia isso. E eu vou pegar, a partir de agora, alguns pedacinhos do meu livro com trechos de citação de outras obras para facilitar o entendimento, já que nessa obra eu tentei condensar a história do movimento feminista. Então vamos falar sobre esse pensamento da Mary. Como primeira feminista, vivendo nos anos 1700, ela entendia que as mulheres eram socialmente privilegiadas. Olha o que ela escreveu. As mulheres às vezes se vangloriam de sua fraqueza, ganhando poder de modo astuto ao jogar com a fraqueza dos homens. E elas podem louvar sua influência ilícita, porque como pachás turcos têm mais poder do que seus senhores. Mas a virtude é sacrificada às satisfações temporárias e a respeitabilidade da vida ao triunfo de uma honra. As mulheres, olha o que ela diz, as mulheres, como déspotas, talvez tenham agora mais poder do que teriam se o mundo fosse governado por leis deduzidas do exercício da razão. Então, basicamente, por que ela achava isso? Ela reclamava que as mulheres da sua época eram fúteis, só pensavam em cabelo, moda, vestido, sapato, muito parecido com hoje, inclusive. Gostavam muito dessas futilidades, fofoca, literatura, e em nada se ocupavam de assuntos sérios, como a república, a filosofia ou o combate político. De uma certa forma, Mary era uma mulher diferente das mulheres do seu tempo, assim como toda mulher que mexe com política hoje em dia, porque a maior parte das mulheres, por mais que o tempo tenha passado muito, ainda não gosta de política, certo? Então a Mary reclamava inúmeras vezes de que as mulheres eram muito privilegiadas. Por exemplo, não precisavam trabalhar tanto quanto os homens e mesmo assim recebiam as vantagens de ter o que comer, ter onde morar, etc, etc. Se você quiser entender mais a fundo esse pensamento do que é ser privilegiada em 1700, no ponto de vista da Mary, você vai ter que ler o livro dela, Reivindicações dos Direitos da Mulher. Havia também um terceiro ponto no pensamento da Mary, e que não é necessariamente um pensamento feminista. Ela contestava o duplo padrão moral. Você já deve ter ouvido falar sobre isso de uma forma chula, né? As pessoas dizem assim, por que um homem que vai para o carnaval e fica com todas as mulheres é um garanhão, e uma mulher que vai para o carnaval e fica com todos os homens é uma vagabunda? Então, o que quer dizer essa frase? Essa reclamação é o quê?
As pessoas que falam isso, elas estão reclamando do duplo padrão moral. E mesmo que nós não sejamos feministas e essa seja uma queixa feminista, este duplo padrão moral não é um padrão cristão. Isso aqui é muito importante dizer, porque o movimento feminista, quando ataca a moral burguesa, acha que a moral burguesa é a mesma coisa que a moral cristã, coisa que não é. Então, por exemplo, a Mary reclamava disso. Ela dizia que homens e mulheres tinham que ser julgados pelo mesmo padrão moral, tinham que ter as mesmas virtudes. A objeção moral, a cobrança moral, ela não deveria ser diferente para homens e para as mulheres. E veja, o cristianismo basicamente prega a mesma coisa. Se você abrir a Bíblia, se você ler a Bíblia toda, você não vai ver Deus dizendo que os homens podem cometer mais pecado que as mulheres. Não existe isso. A Bíblia fala sobre salvação ser individual e ter o mesmo preço para todo mundo, né? Salvação, mudança de vida, viver em virtude, abandonar os vícios da carne, etc, etc. E não há distinção na salvação para homens e para mulheres. Pelo menos não no cristianismo. No Islã sim, mas no cristianismo não. Então, essa queixa do movimento feminista não é uma queixa anticristã, porque o cristianismo já prega isso. Como é que se construiu um duplo padrão moral, uma diferença na cobrança moral entre homens e mulheres? Não foi por causa do cristianismo, foi por causa da moral burguesa, foi por causa das convenções sociais. Então isso tem a ver com sociedade e não com religião, especificamente. Então veja, essa queixa da Mary Wollstonecraft não é necessariamente uma queixa feminista, porque é o correto que homens e mulheres sejam avaliados pelo mesmo padrão moral. A justificativa que nós temos socialmente hoje para as diferenças de avaliação entre o comportamento feminino e masculino são justificativas biológicas, sociais, por exemplo. Porque uma mulher não deve se dar ao desfrute tanto quanto um homem, porque as consequências biológicas disso para as mulheres são mais graves. Por exemplo, se a mulher engravidar de alguém, fica um problemão na vida dela. Então, por isso, ela deve se resguardar mais. Mas isso não está escrito na Bíblia. Isso é uma convenção social. Então, as queixas da Mary Wollstonecraft, nesse sentido, não eram necessariamente queixas anticristãs. Bom, mas se ela tem algumas características em que ela é diferente do movimento feminista, tem algumas coisas em que ela é muito igual. Ou seja, é a mãe de alguns pensamentos do movimento feminista. Nós vamos falar agora sobre dois deles que são escrachados aqui no livro. É evidente, cada página que você lê, você percebe no livro da Mary as primeiras sementinhas do movimento feminista. Primeira descrição que ela faz aqui, primeira reclamação que ela faz aqui e que é perfeitamente o que o feminismo acredita até hoje. Ela diz que homens e mulheres não são diferentes socialmente, nem em questão de preferência, etc., a não ser por questões culturais e históricas. Ou seja, a mesma coisa que o movimento feminista diz hoje. Se os homens e as mulheres fossem educados para serem iguais, eles seriam iguais. Então, se as meninas gostam de boneca, os meninos gostam de carrinho, isso é uma construção cultural. Se os homens se comportam de determinada forma diferente das mulheres, é tudo uma construção social. O movimento feminista já começou a negar toda a influência biológica, psicológica, hormonal. Não existe isso. Tudo é uma construção cultural e por isso deve ser derrubado. A Mary Wollstonecraft também acreditava nisso. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui no meu livro. Também na página 71, se algum de vocês tiver esse livro. Olha o que ela dizia assim, o que ela dizia em seu livro. Mary não suportava a futilidade feminina. Ela acreditava que se houvesse uma drástica mudança no que se exige das mulheres no plano educacional, então nós poderíamos saber com clareza quais são as tendências naturais da mulher e quais lhes são impostas. Então o que ela dizia? As mulheres só são fúteis e ficam o dia todo falando sobre cabelo e vestido porque não receberam uma educação igual à dos homens. Na época da Mary nós não tínhamos pesquisa, não tinha IBGE, não tinha Datafolha para fazer as pesquisas, mas essa tese dela foi desbancada com o tempo. Eu vou mostrar um pouco disso para você. Hoje, por exemplo, as mulheres têm um acesso completamente democrático à internet, aos cursos. Por exemplo, Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é uma plataforma totalmente democrática. Ele simplesmente não faz seleção entre homens e mulheres, negros, brancos, gays ou não, quando vai se inscrever no curso. Qualquer pessoa pode assistir o curso. Certo? Qualquer pessoa. Assim como o Brasil Paralelo, no YouTube você também encontra vídeos sobre qualquer assunto, desde como fazer um ferro de passar roupa com uma garrafa PET, até como passar um trote na sua namorada, até o tutorial de maquiagem. Você encontra absolutamente tudo na internet. E mesmo assim, com dinheiro, com introdução no mercado de trabalho,
com todos os avanços e com toda a democracia de educação que possa existir hoje, as mulheres continuam com as mesmas preferências, assinando, assistindo e se inscrevendo em canais de tutorial de maquiagem. E os homens continuam se inscrevendo em tutoriais de carro, em reforma carro, em pintar carro, em investir na bolsa de valores, jogo do Grêmio e como isso se construiu quanto mais o tempo passou. Então, o que acontece hoje? A tese da Mary Stonecraft foi totalmente desbancada. Ela disse: se nós dermos às mulheres acesso a uma educação filosófica de alto nível, elas vão deixar a maquiagem para lá. Negativo. Hoje a mulher ganha 15 mil reais, é CEO do Banco do Brasil, e o que ela faz com 10 mil reais do salário dela? Investe na própria beleza, no próprio corpo, vestido, roupa, bolsa de marca. Ou seja, as preferências masculinas e femininas se mostraram resistentes ao tempo e às mudanças sociais e até econômicas. Então essa primeira tese da Mary Stonecraft, de que as mulheres e os homens seriam iguais se fossem educados de maneira igual, foi desbancada. Não aconteceu isso. E o movimento feminista, apesar de tudo, continua insistindo nessa tese, dizendo que não, então tem que haver uma mudança maior. Tá pouca mudança. Já não basta as escolas serem públicas, mistas e obrigatórias. Isso não está fazendo efeito. Então agora nós vamos ter que criar leis, ações afirmativas para que as mulheres se pareçam mais com os homens, né? Então, por exemplo, igualar o salário da Marta, que é uma jogadora de futebol, do futebol feminino, com o salário do Neymar por via de lei. Porque se for por outras vias sociais não vai acontecer, porque as mulheres jamais vão contribuir a assistir tanto o jogo de futebol quanto os homens. Então o movimento feminista, mesmo tendo visto que com tantos avanços após tantos séculos as preferências continuarem existindo, então mesmo tendo percebido isso, agora eles insistem que a mudança não é mais social, ela deve vir por força de lei. No começo da aula nós falamos sobre isso. O movimento feminista acredita que há uma desigualdade, uma desvantagem e que deve ser destruída essa desvantagem por força de mudanças políticas, sociais, etc., impostas. Então, olha, esse aqui é um dos maiores problemas do movimento feminista. A sociedade naturalmente se organiza de forma tal e o movimento não aceita essa organização porque diz que é uma organização cultural, construída historicamente e que por isso não é natural. Na verdade, é natural do ser humano, é da natureza do ser humano, construir tradições. Os tigres, os leões, as lagartixas não constroem tradições, porque não é da natureza dos animais construir tradição. É da natureza do ser humano experimentar as coisas e manter as que são boas e continuar utilizando e fazer delas um modelo e um padrão. Então, por mais que seja uma construção cultural, não significa necessariamente que é má, o que é errado ou que é ruim. Por exemplo, a construção cultural, nós comermos sentado numa cadeira sob uma mesa. Isso quer dizer que temos que desconstruir, tem que todo mundo comer embaixo da mesa, só porque comer sobre a mesa é uma convenção social, né? Então é absurdo pensar que tudo que é convenção social é ruim. Então esse é um dos pensamentos da Mary. E o que ele tem a ver com o feminismo de hoje? Tem uma ligação intrínseca muito forte com a escola pública, mista, obrigatória e compulsória. Então, este primeiro ponto, que é a sementinha da ideologia de gênero, onde ela diz que homens e mulheres só são diferentes porque receberam educação diferente, que é a primeira etapa da ideologia de gênero, ela leva a uma segunda premissa, que é a premissa de que a educação de todas as crianças deve ser pública, obrigatória, mista. Meninos e meninas precisam estudar juntos. Essa educação deve ser prestada pelo Estado e não pelos pais e deve ser obrigatória. Então as pessoas têm que ser obrigadas a colocar seus filhos na escola para que elas aprendam um modelo padrão, moral ou de comportamento. Ou seja, é uma das grandes armas do movimento feminista. Escola pública como agente de transformação social. Se você parar para pensar, inclusive você deve ter assistido o documentário do Brasil Paralelo sobre educação, a educação deveria cumprir a função de ensinar coisas úteis às pessoas. A escola deveria cumprir essa função. Mas, desde muito tempo, a escola foi entendida como agente de transformação social. Ou seja, as crianças não devem ir para a escola para aprender matemática ou português, mas para aprender uma forma de se comportar e de viver em sociedade, uma forma determinada pelo Estado, pelas ideologias ou pelos partidos. Eu vou mostrar um pouco disso para vocês também aqui no meu livro, que está na página 51. Olha no que acreditava a Mary Stonecraft, levando em conta essas duas premissas. Primeira premissa, homens e mulheres só são diferentes porque receberam educação diferente.
Segunda premissa, por causa disso, em decorrência disso, a educação deve ser pública, obrigatória, mista, compulsória, enfim. Ela diz o seguinte, na página 51, eu faço um resumo do ponto de vista dela. A autora defende que a maneira ideal de igualar a opinião de todos, conforme ditam os costumes da sociedade em que vivem, é colocar a educação das crianças sob o cuidado do serviço público. Esse pensamento da Mary Wollstonecraft, escrito em 1790 por uma mulher dita iluminista, até um certo ponto deísta, esclarecidíssima, e não era comunista, porque nem existia comunismo ainda. Esse pensamento da Mary Wollstonecraft em 1790 é exatamente o mesmo pensamento de Alexandra Kollontai, marxista, fanática, radical, maluca, lá da União Soviética. Ou seja, nem existia marxismo quando Mary Wollstonecraft escreveu esse livro, mas ela defende absolutamente a mesma coisa que Alexandra Kollontai vai defender na União Soviética. Mary acreditava, olha, esse trecho que eu vou ler para vocês, eu quero que você preste atenção se você não tem uma vizinha, uma amiga, uma prima, uma pessoa que você conhece que pensa exatamente igual a Mary Wollstonecraft. Mary acreditava que as mães eram incapazes de dar uma boa educação aos seus filhos por causa da limitação intelectual das mulheres. Você já deve ter ouvido isso. Não, mas como é que eu não vou mandar meu filho para a escola? Essa alternativa não existe, eu não sei ensinar meus filhos. Aí, se a pessoa se acabar a escola no Brasil, vai ser um absurdo, porque as mães não sabem o que ensinar para os filhos. O que é muito absurdo, afinal de contas, as nossas mães não passaram pela escola? Já aprenderam o que na escola, então? Ficaram 12 anos lá e não aprenderam nada, que não são capazes de ensinar algo aos seus filhos? Então foi um fracasso retumbante a educação no Brasil, de forma que uma pessoa que foi educada na nossa educação pública não pode depois repassar esse conhecimento aos seus próprios filhos? Que tipo de educação é essa? Como iluminista confessa que Mary acreditava que a salvação da humanidade aconteceria através da educação. Ela afirmou que os homens e mulheres de sua época eram incapazes de criar os próprios filhos, mas parecia esquecer-se de que o Estado é composto por esses mesmos homens. Em que se baseava para afirmar que os pais que trabalhavam para o Estado eram mais aptos que os pais que trabalhavam pelos próprios filhos na educação dos mesmos? A idolatria da razão, característica desse período, ajuda a entender esse pensamento. Imaginavam eles que tanto o conhecimento quanto a virtude eram aprimorados pelo emprego do racionalismo, o que colocava a devoção religiosa da família em descrédito diante do que poderiam oferecer os pensadores iluministas. Resumindo, traduzindo para o português mais fácil. Como havia uma contestação iluminista de que tudo que a família e a religião pregavam era pior, era baixo, era treva, era inferior, os iluministas, que se consideravam iluminados, acreditavam que o Estado, sim, tinha capacidade, qualificação para dar às crianças da França inteira, da Inglaterra inteira, dos Estados Unidos inteiro, a educação adequada, baseada sempre em qual princípio? Nos princípios que convém ao Estado e não mais à família. Então você vê sempre uma mistura e uma guerra constante entre família e religião contra Estado, educação pública, racionalismo, cientificismo. E nós não estamos falando aqui mal da ciência, obviamente. Você tem que compreender que nós estamos falando de cientificismo e não de ciência, certo? Então veja, esses dois pensamentos da Mary Wollstonecraft, que são a semente da ideologia de gênero e a semente da escola pública moderna. São dois conceitos que são difundidos e utilizados pelas feministas até a exaustão, certo? Você vê que o aumento do número de creches e o aumento do número de horas que as crianças passam na escola são um interesse absurdo do movimento feminista. Isso parece uma questão vital para elas. Por quê? Porque, de fato, assim como os marxistas, as feministas sempre acreditaram que a escola serviria como agente de transformação social. Transformação social para levar ao quê? Levar à revolução sexual. Não é para levar aos direitos civis, aos direitos jurídicos, ao direito de propriedade privada. É para levar as pessoas à revolução sexual, ou seja, uma mudança completa na forma como as relações sexuais, as relações entre marido e mulher, entre família e filhos, enfim, como as relações convencionais se dão. Mas a Mary Wollstonecraft, quando escreveu esse livro, ainda era uma pessoa muito inocente, certo? Ela provavelmente ainda era virgem e não tinha conhecido os homens ainda. Então,
ela escreveu algumas coisas no seu livro que são espécies de conselhos para as mulheres. Como ela tinha uma fé, uma crença muito absurda no poder da razão, ela acreditava que qualquer pessoa podia se autodeterminar a ser boa ou a ser virtuosa. Isso é muito importante você pensar sobre isso. Pense em você mesmo. Quantas coisas você faz de errado, quantos vícios você tem, quantos hábitos você não gostaria de ter e você repete e erra e peca novamente. Por quê? Não adianta saber e pensar. Às vezes é preciso de uma força maior. A gente chama isso de fé, Deus, milagre na sua vida. Mas veja, Mary Wollstonecraft, como todos os iluministas, ignoravam esse patamar, essa dimensão da vida, e pensavam que tudo se resolveria pela ciência ou pela razão. E ela escreveu no seu livro que as mulheres deveriam controlar suas paixões, escolher homens melhores, viver um casamento decente, um casamento adequado, etc. Só que ela, quando foi a vez dela de fazer isso, ela fez tudo o contrário. Foi então que ela descobriu que a razão não dá conta dos dramas humanos, que você precisa ter outros fatores. Então, de uma certa forma, a Mary Wollstonecraft é a encarnação da Revolução Francesa, ela é um exemplo da Revolução Francesa. Os revolucionários que incentivaram a Revolução se diziam defensores da razão e do pensamento iluminista. Mas, passados alguns anos, a Revolução Francesa foi o movimento mais visceral, carnal, chacina, morte, execução que você possa imaginar. A mesma coisa aconteceu com a vida da Mary Wollstonecraft. Escreveu um livro dizendo para as mulheres que elas deveriam se autocontrolar, se autogerir, ser virtuosas, ser racionais, e depois foi lá e se envolveu com dois caras super safados. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, só para você ter uma ideia de como ela não conseguiu aplicar sequer para sua própria vida o que ela defendia. O primeiro marido da Mary, a primeira pessoa por quem ela se apaixonou foi Gilbert Imlay. Ele era um norte-americano que viajava pelo mundo, um aventureiro que defendia, vejam bem o que ele defendia, o fim do casamento e o fim da monogamia. De novo, lembram do William Godwin, que foi o segundo marido da Mary? O primeiro também já defendia isso. O Marquês de Sade também já defendia isso. A Mary Wollstonecraft, se chegou a falar sobre esse assunto, foi muito tangencialmente. Esse ódio e essa aversão pelo casamento não surgiu nas mulheres, surgiu nos homens. Foram eles os primeiros a defenderem essa pauta. Então, quando o movimento feminista vem hoje para você na televisão dizer que o casamento é opressor e fala disso como se estivesse descobrindo a roda, como se estivesse falando de algo que é interesse das mulheres, não se engane, isso não é interesse das mulheres. As mulheres gostam de casar, elas querem casar, vocês sabem disso. Revista de noiva, vocês já viram quantas tem? Já viram revista de noivo? Não existe. Por que não existe revista de noivo? Porque os homens só casam porque eles acabam sendo convencidos, certo? São as mulheres que no fim têm um instinto, querem se casar, querem fazer uma família, isso sempre foi assim. Bom, o Gilbert Imlay, que foi o primeiro marido dela, era um cara que completamente avesso ao casamento, defendia todo tipo de amor livre, etc, etc. Ele chegou a publicar um livro que provavelmente não está publicado em português, mas é uma literatura chamada Os Imigrantes. E o livro dele consistia numa espécie de tratado de defesa do divórcio e da putaria generalizada. Basicamente isso era o que ele defendia. Ele teve um relacionamento com a Mary, foi provavelmente o primeiro homem com quem ela se relacionou sexualmente, e ela acabou engravidando dele. Agora não precisamos ser muito inteligentes para pensar. Você é uma mulher supostamente filósofa, toda intelectual, toda inteligente. Aí você se relaciona com um cara que é inimigo do casamento e engravida dele. O que vocês acham que o cara fez? Fugiu, correto. Qualquer pessoa racional pensaria isso, mas a Mary Wollstonecraft, que era a rainha da razão iluminista, não conseguiu prever isso. Então o Gilbert Imlay picou a mula, fugiu, deixou a Mary Wollstonecraft grávida e abandonada. Aí ela passou frio, fome, abandono, grávida, tudo isso grávida. Depois de um tempo ela descobriu então que o marido dela tinha uma segunda esposa, ou seja, ele não cuidava dela, não dava assistência ao filho, a abandonou com uma criança no colo, uma filha no colo. E ainda se juntou com outra mulher. Totalmente previsível, afinal, o Gilbert Imlay era a favor do divórcio, a favor do amor livre e contra o casamento. Totalmente previsível. Mas a Mary ficou numa situação absurdamente terrível, porque o que ela percebeu? Percebeu que ela precisava de um marido, de um homem, para ajudá-la a sustentar a criança. Afinal de contas, essa é a função do casamento. Ela, William Godwin, Gilbert Imlay, todos eles fizeram uma baita propaganda anti-casamento. Porque, primeiramente, acho que não compreendiam o que era o casamento, até o momento em que a água bate na bunda. Então a Mary começou a procurar o Gilbert e chegou a propor que ele fosse marido de duas mulheres, ficasse lá com
outra mulher que ele arrumou, e com ela também, porque afinal ela queria uma ajuda, um suporte para criar a filha. E ele não quis. Então, a Mary Stonecraft, a rainha da razão iluminista, tentou suicídio no rio Tamisa, tentou se matar no rio Tamisa. Acabou sobrevivendo, mas você veja aqui como essa proposta de casamento livre, de divórcio, de descaso, de desapego, de putaria generalizada, afetou a própria vida da Mary. Então, a Mary, a primeira feminista, foi a primeira vítima dessas ideias, não a primeira propagadora delas. Então, começamos com esse relacionamento e depois ela finalmente se reencontra com o William Godwin, quem nós já falamos um pouquinho, que era um ex-pastor calvinista, abandonou a fé, abandonou o ministério, depois abandonou a fé, depois abandonou a igreja, virou um cético ateu convicto, anti-igreja, anti-religião, e a Mary o conheceu. E novamente ele era um cara anti-casamento, outro cara anti-casamento, porque ela não aprendia nunca a lição. Aí o que ela foi conviver com ele e acabou também engravidando dele. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o William Godwin. Ele sim é um dos pais da Revolução. Teve muito mais influência do que a própria Mary, que escreveu somente esse livro aqui. O outro livro que ela escreveu sobre a Revolução Francesa era muito ruim. E esse livro aqui que ela escreveu acabou... A Reivindicações de Direitos da Mulher acabou que não foi tão utilizado. Demorou muito tempo para ser resgatado e os pensamentos que realmente valeram naquela época foram os pensamentos dos homens. Então, algumas frases que o William Godwin escreveu sobre casamento. A instituição do casamento é um sistema fraudulento. Escreveu ainda: uma das motivações para a adoção da cosmovisão iluminista é a erosão moral. Ou seja, eles admitiam que o pensamento iluminista pretendia destruir a moral convencional. O relacionamento, outra frase dele, o relacionamento promíscuo entre os sexos será uma das grandes melhorias que resultarão da justiça política. Tudo isso são frases do William Godwin na sua obra Justiça Política. Então você vê, ele realmente é um cara anti-casamento, muito mais anti-casamento que a própria Mary. Enfim, então eles se reencontram e a Mary engravida dele. Diferentemente do Gilbert Imlay, que não gostava dela, o William Godwin aparentemente gostava muito dela. E gostava tanto, e se apaixonou tanto, e gostava tanto, mas tanto, que fez o quê? Casou-se com ela, que é o que os homens fazem quando gostam de uma mulher. Vejam bem, que coisa impressionante. E aí, eles se casaram, inclusive, na igreja São Pâncras. Eu acho que é assim o nome. Eu vou encontrar para vocês um trecho do meu livro que fala sobre esse episódio totalmente contraditório na vida da Mary. Olha só. Mary contraiu um matrimônio com William Godwin, que, aliás, também é considerado um dos precursores do pensamento anarquista. Criticados e questionados por suas reputações libertinas não condizerem com a oficialização do casamento, os noivos se justificaram. O casamento foi o meio legal que encontraram para proteger financeiramente tanto Mary quanto o bebê que nasceria. Ou seja, foi para isso que criaram o casamento, para proteger a mulher e a criança. E eles eram os caras que ficavam propagando para todo mundo que casamento era horrível, que amor livre, putaria generalizada, que o divórcio era uma bênção. E aí quando aconteceu com eles, deles terem marido, mulher e uma criança, o que fizeram? Se casaram, foram questionados. Todo mundo pergunta, vocês se casaram por quê? Vocês não são inimigos do casamento? Justificativa que eles apresentaram. Mas nós nos casamos para proteger a criança. Sim, porque é para isso que serve o casamento. Difamadores. É para isso mesmo. Ou seja, embora tenha atacado o casamento em um trabalho filosófico que publicou, Godwin fez perfeito uso dele para o fim em razão do qual foi essencialmente criado: proteger a mulher. Finalmente hoje. Tudo que eles disseram sobre como o casamento oprime a mulher caiu por terra quando William Godwin casou com sua mulher, justamente para protegê-la. Beleza, então esse casal aí que nós temos, que é o casal Mary Wollstonecraft e Godwin, acaba muito cedo. Porque no momento do parto, por complicações do parto, a Mary Wollstonecraft vem a falecer, morre, e a filha ganha o mesmo nome que ela. Mary Godwin, né? Nome da mãe, primeiro nome da mãe e o sobrenome do pai. Como a Revolução Francesa acabou sendo um fracasso retumbante, todo mundo que defendeu a Revolução Francesa, Gilbert Imlay, Mary Wollstonecraft, William Godwin, ficaram descreditados, né? Começaram a ser odiados pelos ingleses. Aliás, a Revolução Francesa sucumbiu também, depois começou o período napoleônico na França. E a Inglaterra manteve muito do seu comportamento conservador e tradicional, e ingleses como a Mary e o William Godwin passaram a ser desprezados. Ninguém os considerava intelectuais sérios.
razão pela qual o livro da Mary chegou a ser esquecido e desprezado por muito tempo. Mas o William Godwin continuou depois que a Mary faleceu e criou a filha que ela teve com o Gilbert em Lye, e criou também a outra filha que ele teve com ela, que é a Mary Godwin. Bom, quando a Mary já estava numa idade de casar e o William Godwin completamente esquecido, abandonado, entrou em contato com ele um rapaz chamado Percy Shelley, ou Shelley, né? Provavelmente Shelley, Percy Shelley. O Shelley era um outro doido que foi atrás de escritos iluministas. Lembra que nós falamos no começo sobre iluminismo, sobre Illuminatis e maçônicos? Esse cara era um pesquisador lá, um curioso do movimento Illuminati. Começou a estudar isso, juntou com isso as suas ideias anticristianismo, era um cara completamente anticristianismo, anti-igreja católica, também anti-casamento. Olha, e veja como não é coincidência. Todo mundo que é anti-casamento é anti-igreja. Nessa história que nós estamos falando aqui da Revolução Francesa e subjacências, né? Então, o Percy Shelley procura o Godwin, dizendo que é fã, que gosta muito dele. Como já fazia algum tempo que ninguém era fã do William Godwin, ele estava completamente discreto, ele resolveu entrar em contato e fazer amizade com o Percy Shelley. Depois de um tempo, o Percy acabou abandonando o Shelley acabou abandonando a mulher dele, que, se não me falha a memória, se chamava Harriet. Ela acabou se suicidando depois, inclusive, por causa do abandono e uma série de problemas. E casou-se com a Mary, filha do William Godwin com Mary Wollstonecraft. Por isso, nós conhecemos hoje a Mary, filha desse casal, nós conhecemos como Mary Shelley, escritora da obra O Frankenstein. Com certeza o Frankenstein você conhece e já ouviu falar. Existem muitas especulações sobre como esse livro foi escrito. Por exemplo, ela pode ter escrito uma história onde a obra mata o seu criador em referência à sua própria vida, já que quando ela nasceu, matou a mãe morreu em decorrência do parto. O Frankenstein também, o Doutor e o Frankenstein também podem ser uma espécie de sátira da própria vida, ou da mãe, ou do próprio Shelley, que era o marido dela, que era um cara completamente louco também, ligado à revolução sexual. Enfim, a Mary Shelley é um pouco mais famosa, de todos esses que nós falamos, é provavelmente a mais famosa justamente por ter escrito o Frankenstein. Bom, nessa relação entre Mary e Shelley, nós temos outro exemplo de um casamento totalmente desfigurado pela revolução sexual. Eles começaram a defender incesto, menage, todo tipo de coisa que hoje as feministas acham que estão revolucionando ao citar, certo? Então, se você quiser assistir um filme sobre isso, sobre os rituais malucos que esse casal fazia com outras pessoas como Lord Byron e a Claire, que era meia-irmã deles ali, assista um filme chamado Gótico, que foi produzido em 1986, e se você quiser tem um filme mais recente também, de 2018, chamado Mary Shelley. Aí, se você assistir esses dois filmes, você vai ter uma ideia de como essas pessoas de quem nós estamos falando eram subversivas e sexualmente depravadas. Então veja, tudo que nós falamos até aqui demonstrou que os homens é que defenderam a pauta anti-casamento, né? Os homens é que queriam se livrar das mulheres da responsabilidade de cuidar delas, porque o casamento foi constituído com essa finalidade de proteger a mulher e não de oprimi-la, certo? Então eu vou ler para vocês algumas frases do próprio Shelley, né, das obras dele. A conexão dos sexos deve ser mantida só enquanto contribui para o conforto das partes e é naturalmente dissolvida, ou seja, se você não está gostando mais da sua mulher, você dá um pé na bunda dela e pronto. Que foi o que o Gilbert em Lye fez com a Mary Wollstonecraft, né? E ele disse também o seguinte: a castidade é uma superstição monacal e evangélica. Seria difícil conceber um sistema mais cuidadosamente hostil à felicidade humana do que o casamento. Então veja, a sucessão de homens que são inimigos do casamento. Só na família da Mary Wollstonecraft você tem os dois, né? O sogro, o genro e as duas meninas, de uma certa forma, vítimas desse processo. Com o passar do tempo, nos últimos escritos da Mary Wollstonecraft, que é a mãe da Mary Shelley, a gente lê que ela manda cartas, reclama do abandono do marido, diz que se sente impotente, que as teorias que ela tinha sobre o casamento ser improdutivo se desfizeram. E depois, quando a gente lê as cartas da filha dela, que é a Mary Shelley, nós vemos também ela amargurada, arrependida pela quantidade de maldade que ambos, ela e o marido,
e também o pai e a mãe haviam feito às pessoas. Enfim, você vê que foi uma vida bem conturbada e uma vida infeliz. E são essas pessoas aí que querem ditar as regras da felicidade ou dizer o que é casamento, o que é felicidade conjugal pra gente hoje. Então veja, resumindo todo esse período, nós vimos a quantidade absurda de homens que defendem as pautas e que criaram as pautas que hoje as feministas arrotam por aí, que são a libertação feminina. Na verdade, não. Foram pautas sempre completamente masculinas, que interessavam a interesses, que convinham a interesses masculinos. Para a gente ir caminhando para o final, eu vou ler mais um pedacinho deste livro aqui, Libido Dominante, que é muito recomendado para você entender tudo que a gente está falando aqui. Diz o seguinte: quando Shelley, o marido da Mary, morreu, a primeira revolução sexual morreu com ele. Então aqui nós estamos encerrando a nossa primeira fase, que passou por Marquês de Sade, que era inimigo de Burke, primeiro o pai do conservadorismo, que passou por William Godwin, que chegou aqui no Percy Shelley. Essa fase está se encerrando, ou seja, a primeira etapa da revolução sexual está terminando. O que se seguiu foi o repúdio à revolução sexual e que se tornou conhecida como a Era Vitoriana. Vocês já devem ter assistido esses filmes da Era Vitoriana, com aqueles vestidos enormes, as pessoas super proibidas de absolutamente tudo, uma moral burguesa constituída para evitar a exposição sexual, evitar a obscenidade. Foi uma reação, sabe? Quando você vê um negócio muito absurdo, você pega tanto nojo que você fica mais radical do que antes. Foi basicamente isso que aconteceu na Era Vitoriana. A Era Vitoriana foi uma resposta à primeira revolução sexual, foi um fracasso, foi um vexame, uma coisa horrível, horrorosa. Então a viúva do Percy Shelley, que é a Mary, dedicou o resto de sua vida a apagar seus experimentos sexuais da memória pública. Até ela sentia vergonha disso. Shelley tornou-se, nas mãos de sua esposa, um anjo vitoriano, e assim permaneceu por 150 anos até que outra revolução sexual permitisse uma interpretação diferente da sua vida. Então veja, quando acaba a revolução sexual, no início dos anos 1800, começa um espírito conservador se espalhar por todo mundo, uma reação. Nós vamos demorar mais 100 anos para ver o espírito da revolução sexual reaparecer. E aí, nesse intervalo, as pautas sexuais são um pouquinho esquecidas, as pessoas não ficam mais fissuradas em menage, incesto, sexo grupal e esses absurdos que esse pessoal aqui da Revolução Francesa defendia, e começam a focar mais em outras questões, como questões econômicas. É por isso que nós vamos ver agora na nossa próxima aula sobre a primeira onda do movimento feminista, e por isso que as pessoas têm uma impressão de que essa é uma primeira onda decente, uma primeira onda que não falava sobre sexo, aborto e divórcio. Mas é porque os pensadores, novamente, pensadores homens, sempre pensadores homens, porque os teóricos agora vão voltar os seus olhos para quê? Organização social, política e economia. E aí nós vamos ver na nossa próxima aula que a primeira onda do movimento feminista vem aí falar sobre o quê? Direito à propriedade, direitos civis, o direito da esposa, da mulher casada, de ter acesso à herança. Nós vamos ver o direito de trabalhar, o direito de votar. Então são todas, olha, pautas que não são mais pautas extremamente sexuais. Então é por isso que as pessoas costumam espalhar esse senso comum, essa, de certa forma, equivocada, de que o movimento feminista é bom, porque na cabeça das pessoas o movimento feminista começou na primeira onda, com a luta pelo sufrágio, com as mulheres querendo votar e trabalhar. E não é isso, nós estamos vendo agora que o movimento feminista começa já em 1789 com a primeira feminista, que é a Mary Wollstonecraft, mesmo antes dessa expressão existir. Então nós estamos encerrando a nossa análise da primeira etapa do movimento feminista no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Basicamente, o mais fundamental dessa primeira aula é compreender como o movimento feminista surge ligado às questões de sexo. Revolucionar o sexo, permitir incesto, permitir amor livre, permitir menage, permitir tudo que é coisa errada. E esta é a pauta inicial do movimento. Deu muito errado na sua primeira fase e por isso foi um pouquinho esquecida. Mas todo esse pensamento vai voltar, e tanto que é o pensamento que nós temos hoje, que as feministas levam para a internet, para o programa da Fátima Bernardes, para a Globo, para a novela, como se fosse uma revolução e uma invenção do século XXI. E não é. O movimento feminista sempre foi assim. Então, relembrando, o objetivo da nossa aula era
demonstrar que o movimento feminista não é outra coisa senão uma revolução sexual. E se você achou que isso aqui é muito livro para você ler sobre esse movimento, vou deixar só 2 para resumir a aula. O primeiro, que é o Política Sexual, da Kate Millett, que a gente já falou, e o Libido Dominante. Esses 2 aqui, para você, se quiser aprofundar no conteúdo que a gente falou aqui nessa aula, são esses 2 aqui. E na aula que vem, venha com lápis e caneta que a gente vai falar um pouco sobre liberalismo, marxismo, direito de trabalhar, direito de votar e tudo o que aconteceu no movimento feminista a partir dos anos 1850.